Olá pessoal, estou aqui no Rio de Janeiro, fiz uma viagem com a família e tive a grande oportunidade de ter acesso a um astrônomo profissional que é o Rudolstein. Então vou fazer aqui, já conhecemos aqui, depois eu vou fazer um pequeno vídeo com algumas fotos que nós tiramos aqui, mas vamos trocar uma ideia aqui, vamos bater um papo. Eu tenho aqui umas perguntas que eu fui anotando aqui, curiosidades muito minhas, para saber como é que é a vida de um astrônomo profissional, que eu não sou. E bom, eu quero primeiro agradecer, muito obrigado pela visita guiada aqui, pelas explicações que você me deu. E se você puder agora a gente trocar essa ideia aqui, eu vou ficar muito feliz. Isso é um prazer. Pronto, o que te levou a estudar astronomia? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? A astronomia, na verdade, surgiu para mim quando eu era muito ainda pequeno, não tinha nem 10 anos. Eu morava num bairro do Rio de Janeiro que era muito mais para dentro, era como se fosse uma cidade do interior. E à noite a gente ficava na rua conversando e eu gostava de olhar o céu e sempre me deixava fascinado olhar as estrelas, principalmente as Pleiades. Era uma coisa que me chamava muita atenção. E aí foi surgindo aquela vontade, comecei a consultar livros na biblioteca da escola que tinha, alguns livros da coleção Life, até, coisas bem interessantes que tinha, e comecei a tomar gosto. Por isso, né, meu pai sempre me incentivou a fazer isso, e com o passar do tempo, eu quando cheguei para fazer o ensino secundário, né, o ensino médio, eu tive a opção de fazer um ensino técnico. Então eu fui fazer do que era mais próximo do que eu fazia, queria fazer, que era astronomia. Aí eu fui ser meteorologista. Então eu fui meteorologia, me ajudou bastante também, porque era uma coisa que tem muita proximidade com a astronomia. Depois eu passei o curso para a UFRJ e me tornei astrônomo, quer dizer, tornei aluno do curso de graduação de astronomia. Legal. E depois disso, qual foi a sua formação ali na astronomia, depois de terminar a graduação? Bom, eu terminei a graduação, minha área sempre foi em astrofísica. Sabia a composição química dos astros. Tem várias áreas na astronomia, tem extragaláctica, galáctica, astronomia de posição, mas o que mais me chamava a atenção era a astrofísica estelar. Então depois eu fui fazer no Observatório Nacional, eu fui fazer um mestrado em astrofísica estelar e foi estudando uma estrela específica, o Delta Pavonis, a composição química dela, e depois eu logo passei para o doutorado. Eu cheguei até praticamente o fim do doutorado, porque eu cheguei a analisar quase 50 estrelas, para fazer estrelas pobres em metal, para calcular composição química bário, Europa e neodímio e a composição dessas estrelas. Só que eu cheguei numa encruzilhada, que eu achava que eu tinha muito contato, estava tendo cada vez mais contato com o pessoal da Humanas, com o pessoal da sociologia, da antropologia, e eu comecei a me bandear para a área da astronomia, que hoje a gente antes chamava astronomia arcoastronomia, ou etnoastronomia, e aí eu resolvi passar para essa parte da astronomia cultural. Então eu simplesmente deixei essa parte da astrofísica, que ainda é forte em mim. Eu cheguei a publicar depois até uns livros normais e fiz um doutorado em História da Ciência. Então eu trabalho, e isso me ajudou muito, porque as pessoas que trabalham com história não têm um conhecimento muito, nem muito grande, nem muito pouco do que é a astronomia de posição, porque é fundamental para você conseguir estudar o movimento dos astros e a compreensão que esses povos originários aqui das Américas tinham do céu. Então isso me completou, eu virei da parte hard da ciência para a parte mais soft. E isso foi muito bom. Eu acho que é uma coisa que para mim faz diferença. Assim, você falou uma coisa que você é astrofísico. Qual a diferença do astrônomo para o astrofísico? Existe alguma diferença? É uma coisa que um trabalha mais na parte de química, de cálculos, e o astrônomo não, o astrofísico sim? Qual é a diferença? É que nem você chegar no consultório e dizer, eu vou no médico. Ou eu vou em alguém que é especialista em alguma determinada área. É a mesma coisa na medicina. Eu preciso de alguém que vai olhar como é que está meu fígado. É a mesma coisa. Na astronomia, astrônomo é alguém que estuda o universo. Em geral, mas assim... Em geral. Mas você vira um astrônomo especialista, digamos assim. Você quer estudar composição química das estrelas. Você quer estudar a formação de supernovas.
quer estudar a radiação de fundo, quer estudar cosmologia. Então são especializações dentro da astronomia. A astronomia é o guarda-chuvão. Sim. E Aí o astrofísico estuda a cosmologia. Ele é. Aí você pode É um cosmólogo. É um cosmólogo, ok. Um cosmólogo. Assim como você vai fazer astronomia de posição, você é alguém que trabalha mais com determinação de órbita de asteroides, planetas. Atualmente está até se estendendo mais, porque você consegue calcular a órbita de planetas extrasolares. Então já é uma mecânica orbital, né, diferente. Tem outras áreas hoje, tem surgido outras áreas, como tem essa parte de astronomia cultural, também tem surgido a bioastronomia, química, toda essa parte de estudar. Tem alguns que estão até nomes de arqueologia das galáxias, a evolução de como é que eram galáxias de determinados tipos. A astronomia está acabando se apoderando de certas áreas e nomenclaturas de outras áreas mais soft, que a gente chama. Então, eu costumo dizer, quando eu entrei, quer dizer, no século XVII, XVIII, XIX, as pessoas eram naturalistas, né, que tinham um conhecimento amplo de como funcionava, ou tentavam entender como funcionava o mundo. Depois, lá no final do século XIX, né, as pessoas começaram a se especializar, aí viraram cientistas, começaram a se especializar em coisas específicas. Quando eu entrei para fazer graduação, eu achei que ia ser cientista. Quando eu me formei, tristemente descobri que eu era um pesquisador. Que é uma coisa muito, boba. Para mim é algo que não tem muita graça. Eu gostava dessa parte mesmo de você trabalhar com a ciência. E a ciência está voltando a isso. A ciência está voltando a entender que é como se você tivesse um quebra-cabeça, você estudasse, alguém viesse espalhar essas peças todas. Aí alguém falou, não gente, pelo amor de Deus, as peças, vamos ver o que está acontecendo, vamos juntar essas peças de novo. Então a astronomia está indo com a química, a gente consegue conversar com a história, a astronomia consegue conversar com letras. Tá? Então a gente está voltando até aquela integração natural, voltando a uma espécie de neonaturalismo ou pós-naturalismo. Eu acho que essa é a grande abordagem da astronomia na ciência. A astronomia é uma coisa que já cativa as pessoas normalmente pelas imagens. Quando você captura uma pessoa pelas imagens, você consegue estender para outra coisa. Você pega as imagens e fala, puxa, vamos falar da Lua. Puxa, quantos poemas tem da Lua? Quem é que você conhece aqui? Vamos fazer um concurso de poesia da Lua? Entendeu? Então, aí você começa com a parte legal que foi lá atrás que te levou a fazer. Foi a paixão pela astronomia, nesse tipo de astronomia. Não essa astronomia tão hard que você só trabalha com números sentado. Não estou dizendo que é importante, só que cada um tem que perceber qual é o nicho que vai se sentir mais à vontade. E aí é triste você chegar numa idade e descobrir que podia ter feito isso e não fiz. Então você tem que se soltar. Olha, é legal isso, por mais que alguém diga, nossa, você vai abandonar isso, vai, porque você é interior, está te dizendo, faça isso, que você vai ficar mais feliz. Então, siga o coração, é o que eu digo, a astronomia é isso. O que te levou a fazer isso, a astronomia, com certeza não foi porque você começou a estudar as teorias de Planck e Maxwell. Foi porque você olhava o céu e gostava disso. Então, com certeza. Então, ouça o seu coração e faça isso. Qual foi o seu maior desafio assim, na astronomia? Assim, você achou que essa tarefa vai ser muito difícil para eu poder estudar isso, para eu observar isso? Qual foi o seu maior desafio que você teve na área da astronomia enquanto você fazia, quando você era um pesquisador, cientista pesquisador? Na verdade, não existe nada assim muito difícil. Você identifica uma linha de trabalho e você começa a determinar, olha, temos estrelas que o Sol tem um número, uma certa conformação de sistema planetário. Será que estrelas que têm a mesma composição do Sol, quimicamente, tem estrelas que podem ser possíveis locais onde você encontra isso? Não é uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que dá prazer mesmo. Você não vai pegar uma picareta e ficar capinando mesmo, você vai ficar simplesmente observando. 10% de observação e 90% reduzindo dados, consultando artigo, revendo material.
Então você começa a identificar, puxa, vamos ver quais estrelas que são chamadas gêmeas solares têm a mesma composição química do Sol. Vão lançar um satélite que vão, telescópios espaciais, que vão observar especificamente esses objetos e vamos determinar se realmente esses objetos têm capacidade, têm planetas girando em torno dele. Então é uma forma de você chegar. Não é uma coisa, nossa, que coisa difícil, não. Não é dificuldade. Há um tempo, você consegue tem que ter um desenvolver, mas é ao longo de algum tempo ali. Sim, tem pessoas que passam a vida inteira pesquisando uma coisa toda, uma coisa só específica. Eu não sou assim, não consigo ser assim, não dá para mim, não é da minha índole, sabe, ficar uma coisa só. Eu faço outra coisa, mudo de área. E não estou criticando ninguém que faça isso, cada um acha o que deve fazer que é melhor. Eu estou falando, quando a gente está conversando sobre o que eu acho, eu estou dizendo o que eu penso, mas cada um é livre para fazer o que quiser e ser feliz. Equipe do Valongo, e como é que é essa equipe? São professores, né? Imagino que vocês dão aula e também fazem pesquisa. Sim, hoje em dia tem que fazer pesquisa, né? Dar aula e fazer pesquisa. Você só não dá aula normalmente quando você está num instituto de pesquisa. Aqui não é um instituto, aqui é um curso de graduação. Mas mesmo assim tem o famoso tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Então você tem que dar aula, tem que fazer pesquisa. O corpo aqui são 15 professores, tem mais um ou dois, eu acho que entrou agora, que são substitutos, mas são todos doutores trabalhando em pesquisa e dando aula. É uma coisa que todos têm um doutorado todos têm doutorado. Hoje em dia você não consegue. Antes a astronomia, porque quase não abre concurso. O que acontece? Você faz sua graduação, faz mestrado, faz doutorado, faz alguns pós-doutorados, publica livros, porque você não consegue ser contratado. Então você pega uma bolsa na Alemanha, uma bolsa no Canadá, aí surge um concurso e você vai fazer. Então não tem ninguém que você... Hoje em dia você não tem como contratar ninguém que não tenha pelo menos um doutorado. Em termos de pesquisas que a equipe do Valongo participou, qual foi assim, a mais importante, a maior descoberta aqui que alguém participou? Eu vi uma que teve do Bruno Morgado, do anel ali em Coar, né? Um asteroide. Ele descobriu em asteroides também tem anéis, como Saturno, Urano. Isso foi um trabalho muito bom, mas também ainda nos anos 80 para 90 teve um professor que conseguiu tempo, foi um dos responsáveis para utilizar o Hubble para determinação de estrelas. Ele conseguiu tempo no Hubble. Professor, ele colaborou com a criação da parte observacional. O professor Zé Buarque Nazaré já faleceu, infelizmente. Ele era uma pessoa altamente especializada. E aqui o observatório, ele nasceu sobre a égide da astronomia de posição. Então a gente era muito forte em astronomia de posição nessa época, nos anos 60 e 70. Pegando o gancho aí nesse que você falou, desse professor, assim, eu vejo que o brasileiro, intelectualmente, ele não perde para ninguém, no mundo. Ele tem capacidade como qualquer pessoa tem. Mas a gente tem mais dinheiro e equipamento. Nós conversamos antes aqui um pouco, né, em função de como é que faz uma observação, como é que faz uma pesquisa. É tempo e observatórios que estão remotamente, estão espalhados, estão no Havaí, estão no Chile, como você falou. A gente não tem equipamentos aqui a nível desses que estão ali para fazer uma pesquisa de verdade, é sério. Há alguma coisa aqui no Brasil ou sempre tem que recorrer a tempo nesses grandes observatórios que a gente não participa deles, né? Não colaborou na construção, né? Na verdade, participa aqui na América do Sul, a gente participou com o percentual do projeto Gêmeos, a gente tem 10% da utilização do tempo. Sabia. E mesmo você não tendo um tempo específico, você pode pedir, porque a astronomia não é uma coisa específica regional, ela é mundial. Você tem colaboração com gente de todo lugar. Você tem que apresentar um projeto, né? Você apresenta um projeto e tem uma comissão que vai julgar. Eu quero observar tal estrela nessa época do ano e eu preciso de 2 dias de observação. Aí chega aquele monte de coisa, vem uma comissão, vai julgar aquele monte de coisa e fala, tudo bem, a gente consegue para você tem 2 horas para observar. E se vira, entendeu? É um tempo restrito, porque é muita gente querendo observar. Por outro lado, na astronomia tem uma coisa interessante. Por causa desses telescópios especiais, por causa desse monte de instrumentos, você tem um volume
absurdo de dados. Informação. Você, quando sugere uma pesquisa específica, você tem um tempo, em torno de um ano, para você desenvolver um trabalho sobre aqueles dados que você quer. Se você não faz isso, automaticamente está liberado. Qualquer um vai nesse banco de dados e pega os dados que tem lá e utiliza. Então, é porque é um volume tão grande que não dá para ficar lá ocioso. Você usou tempo de telescópio, então o que você tem que fazer? Você libera. É uma coisa, um socialismo astronômico. Assim como as fotos, né, que o James Webb faz, que o Hubble faz, todas aí na internet, qualquer um pode pegar, baixar, Sim. fazer algum trabalho ali se quiser. A maior parte são fotos que liberam, né? Mas quando você está usando de espectros, dados mais fotométricos, isso é muito específico. Isso, que aí o povo também ninguém Não, vê uma foto é uma coisa, não, né? isso é para quem trabalha na radiofotometria, espectroscopia, é muito específico isso. Mas assim, você está satisfeito com o tempo que vocês conseguem obter? Esses 10%, por exemplo, dá para trabalhar legal? Dá? Dá para vocês desenvolver as pesquisas que vocês Sim, precisam fazer? com certeza, porque como eu falei, não é só aqui, esses 10%. Esse a gente tem direito, mas os outros Conseguem você pode outra opção, pedir. né? Os seus fotos. Você consegue pedir para a Quênia, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na Austrália. É só pedir. Se o teu programa tem mérito, você vai ser aceito. É interesse de todo mundo, é interesse do mundo Sim. inteiro, né? E você, ainda mais se você se encaixa, por exemplo, nossa, o que o pessoal na Austrália está fazendo? Qual é a linha de pesquisa dele? Pô, se encaixa com a minha. Então eu vou fazer um programa, um projeto justamente encaixado nessa linha de pesquisa dele, mas com um viés diferente do deles. Aí os caras vão olhar, pô, tem a ver com a gente, legal. Vamos aceitar o trabalho desse cara, vamos dar um tempo de observação para ele. Muito distante. 95% da matéria que existe no universo é matéria escura e escura. Mais ou menos assim. 95%. A gente só consegue enxergar 5% da matéria. Mas eu li que era mais ou menos isso. Posso estar errado nesses números um pouquinho. Então a gente não sabe o que é matéria escura e energia pura. A gente não sabe. A princípio, há algumas suspeitas ali, mas até agora ninguém realmente descobriu. Né? Assim, você acha que um dia essa vai ser a grande descoberta da astronomia aí nos próximos anos? Olha, Ou tem algo mais importante do que isso? Aí, atualmente isso é a obsessão para saber se o universo está se expandindo mais do que devia, menos do que devia. Até a própria existência de energia escura às vezes é questionada por alguns grupos de pesquisa. Esse percentual é uma coisa que é extrapolada, porque você utiliza informações que às vezes tem um viés estão mascaradas por uma coisa que você não sabe. Então, esse percentual é uma coisa muito... A gente não tem certeza, né? Não tem certeza, não tem certeza. Eu sempre brincava com o pessoal que fazia cosmologia, porque para mim isso é a parte religiosa da astronomia. Eu brincava, porque você precisa ter fé para acreditar que aquele negócio... Pois é, isso assim, se a gente não conhece, não sabe o que é, é um mero cálculo que alguém fez um dia. Mas assim né? funciona. A ciência é um assim, dia a gente você vai errando refinando, até vai encontrar refinando. aquilo, mas essa parte da matéria escura é o que está nas bocas, como diziam antigamente. Lá em Portugal a gente fala que está em cima da mesa. É o que está em cima da mesa. Pois é exatamente isso. Você está focado em saber se a expansão do universo está indo mais rápido que devia, se não está indo, se a gente está utilizando. Então, tudo isso depende de uma coisa teórica que ainda não foi detectada. Entendeu? Então, botando toda essa dificuldade de fazer essas medidas, botando num percentual, falando, olha, se tiver 90%, é por isso que está dando errado a conta. A gente está extrapolando, não está interpolando. Não é uma coisa que já está dentro, você está indo além para ver, olha, às vezes parece aquela brincadeira de torturar os números até que eles confessem. É mais ou menos isso, você bota os dados, fala, não, você não pode, esse dado está errado, coloca outro aqui que esse daqui está direitinho. Às vezes faz isso inconscientemente, eu não estou falando que é má fé não, mas às vezes você fica tão angustiado, falando, não, isso aqui eu medi errado. Isso acontece, mas não é por... Você é da teoria do Big Bang? Olha, eu acho que você está nesse time também? É o que mais se aproxima que a gente tem do que a de gente tem evidências. até hoje, as evidências, é o que mais se aproxima. Mas em ciência você nunca pode estar fechado com nada. Nunca mesmo. Pode ter certeza que ciência é a coisa que muda o tempo todo. E isso é bom. Você não tem dogma. Pelo que eu, assim, tem várias teorias, né? Tem o Big Bounce,
né? Aham. Que na verdade é o rebote, né? Ela vai, depois Sim, volta não, não. à singularidade, depois abre de novo, né? Uhum. Assim, É um eu, pisca-pisca. eu tô também eu sou um astrônomo amador, atenção. Mas pelo que eu entendi, eu acho que o Big Bang tá ali Não, pelas evidências que tem, pela relatividade, tudo já foi visto, né? Nós Sim. detectamos, é o que mais se encaixa. O que mais encaixa, principalmente quando a gente vê a radiação de fundo, essas coisas todas ajudam a explicar melhor essa parte do Big Bang. Mas, como eu falei, a gente tem que ter em mente que está tudo evoluindo. Tudo Quantas pode coisas mudar, mudaram em né? 500 anos e a gente, Às a vezes eu ciência falo, né? é movimento. Às vezes eu falo na palestra assim, o que eu tô falando hoje, amanhã pode descobrir que não é nada disso, tá, gente? Entendeu? Não, mas é isso mesmo. A ciência é isso. As crianças olham assim, entendeu? Mas é isso mesmo. A gente tem que ter em mente isso. A gente não pode usar a ciência, não é dogma. É, assim, na astronomia a gente não tem certeza de que nós, na grande escala de quase nada. Assim, a gente acha que ali podemos estar até na direção certa, mas certeza absoluta, a gente sabe que a Terra é redonda, sem sabe, é uma esfera. Isso a gente tem certeza absoluta. Né? Isso.